Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu vou abordar as estratégias para você entrar em sintonia com a sua vida. Eu sou a Cris e no tema de hoje eu quero falar sobre quais são as características, né? Pelo menos uma característica de uma relação que te leva para baixo, né? E a gente pode ter isso acontecendo no nosso entorno em diversas relações e não perceber que alguém que a gente ama está numa posição de nos levar para baixo, né? Como que essa coisa acontece, né? Como que a gente começa a ficar para baixo? Como que o nosso emocional começa a ser atingido numa relação, né? Por que a gente permite isso acontecer? Você já deve ter ouvido falar numa frase, essa frase ela tá me impactando muito. Eu já ouvi muita gente falar, e o que eu falei para alguns amigos meus é que, de fato, eu nunca tinha tomado nenhuma atitude sobre isso, mas essa frase ela já me impactava e eu acho que ela deve, de alguma forma, te impactar também. E só o impacto dela não é suficiente, né? Então vou falar o que é. Eu ouvi essa frase que ela fala assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E eu ouvi isso, eu participava de treinamentos e é verdade, faz sentido, né? Tá aqui na minha cabeça. Mas eu nunca tinha tomado nenhuma atitude, sabe? Nenhuma ação sobre isso. E aí um dia eu falei, cara, eu vou tomar uma ação sobre isso. Isso é importante. Toda vez que uma coisa fica pingando na minha vida, chegando, tem uma hora que eu reconheço que isso daqui tá chamando a minha atenção. Isso aqui quer que eu olhe. Isso é importante. E aí eu comecei a avaliar, né? E agora, em momentos de pandemia, é muito legal porque você consegue avaliar isso, você tem tempo. Mas se você pegar agora, olhar o teu entorno, se você abrir o teu WhatsApp, de uma forma muito simples, abre o teu WhatsApp e vê quais são as 5 pessoas que mais ficam ali no topo. Essas são as pessoas com quem você mais convive. E você é a média dessas pessoas. E você também é a média, os teus pensamentos e a reprodução de pensamentos que você tem é a média das questões que você trata com essas pessoas. Então, se você tem uma pessoa, uma amiga que fala contigo e que só reclama do relacionamento dela, é esse tipo de pensamento que você está reproduzindo no seu dia, né? Dependendo do que você fala com essas pessoas, é esse tipo de pessoa que você é. Se você pudesse sair do seu corpo, olhar as conversas como quem está se avaliando, você ia ver o que é que está norteando o teu dia. As conversas que você tem com as pessoas são os seus interesses, né? Então, se você tem amigos que passam por muitos problemas e não sabem resolver e você é a pessoa que ajuda, o seu interesse é problema, né? Então, talvez você esteja colocando mais a sua energia em resolver os problemas das outras pessoas do que em resolver os seus. E tudo bem, é uma opção que você tem. E aí, né, aprofundando esse conceito, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Só de olhar assim e falar, nossa, aqui... caramba, como que eu vou resolver isso aqui, né? Eu posso olhar o meu WhatsApp e falar, caramba, com quem que eu tô, que tipo de coisa eu tô falando, com quem que eu tô decidindo me relacionar. E aí, quando a gente leva isso para um conceito sistêmico, e mais especificamente o sistema da onde nós viemos, que é a nossa família, aí é que a coisa vai ficando mais incrível, assim. Porque você também é a média, a sua versão criancinha, a sua versão baby também é a média das 5 pessoas que mais tiveram contato com você, que mais te influenciaram no teu crescimento, né? E isso forjou quem você é, isso forjou o adulto que você é. E nesse sentido, você tá ligado e tá ligada a essa realidade. Você tá ligado à realidade como você foi forjada se você não parar para repensar e questionar isso. A visão sistêmica, ela nos ajuda, lembra, a ir para um tapete voador, e aqui no tapete voador eu observo
o que aconteceu, o que está acontecendo, e aqui eu consigo tomar decisões melhores. Enquanto eu estou vivendo aqui no problema, eu não consigo tomar decisões, porque o problema está doendo em mim. Ou porque eu estou imersa naquela realidade, né? Uma pessoa de fora consegue olhar. Então, a constelação é uma ferramenta que te leva para a sintonia com a tua vida, porque você começa a olhar de fora. Ela te dá essa possibilidade, né? É isso que os alunos do Sintonia com a Vida vivem lá. Todo tempo um chamado para olhar de fora. E aí, voltando nessa questão da família, quando você olha para sua família, quem foram as pessoas que cuidavam de você, que mais estavam com você, né? Se você olha para a vida dessas pessoas e os resultados que elas tiveram na vida dela, e se os resultados dela te agradam, provavelmente você foi uma criança que foi incentivada para aquilo também, para ser daquele jeito, porque era o jeito que a pessoa sabia, né? Era o jeito que a pessoa vivia, era a lente com a qual ela via o mundo e você foi absorvendo isso. Se você agora, como adulto, olha para essas pessoas e julga o resultado delas e fala não é legal, foi um resultado negativo para a vida delas, aí você tem que também tomar cuidado, porque você é esse resultado também. Você era o que aquela pessoa estava fazendo, né? Então, você faz parte desse resultado. E a gente entra num processo aqui que é o nosso julgamento para essas pessoas que cuidaram da gente, né? Então, eu não canso de ver lá no grupo de alunos, já lidei com várias situações dessas, que a pessoa, ela chega com uma problemática. Ela chega na jornada e fala, eu estou aqui porque eu quero ter paz, tem muita coisa na minha cabeça. Tem muita coisa acontecendo, tá tudo tão confuso, tá tudo tão desorganizado, eu não sei o que fazer, Cris. E aí eu falo, eu te convido a entrar em sintonia com a tua vida, porque eu também não sei o que fazer pra você. Mas o que é importante que você faça é que você primeiro se sintonize com a sua vida, porque a sua vida sabe o que fazer. E se você não está ouvindo a voz dela, se você não sabe reconhecer a voz da vida, você nem consegue captar os sinais que a vida está te dando, você não está sintonizado com ela, não está sintonizada com ela. E você vai tender a cada vez mais não saber o que fazer. Então, sempre que uma pessoa começa a viver essa questão de tem muita coisa, tem muita demanda, eu faço um convite. Entra nessa jornada, vem para essa jornada comigo. Porque aqui, em caminhar a jornada, em dar um passo a mais para entrar em sintonia com a sua vida, você vai começar a perceber os sussurros da vida. Você vai... a vida tem esse sotaque aqui, ó. A vida tem essa voz mais mansa, ou quando acontece tal coisa, ela tem essa voz mais enérgica. Você começa a reconhecer. E é isso, né? Isso é importante reconhecer, porque é isso que traz o resgate da tua segurança novamente. E aí você começa na capacidade de decidir. E por que quando você não faz essa despedida da tua raiz familiar, do teu sistema familiar, para entrar em sintonia com a tua vida, quando você não faz essa despedida, você fica ligado e ligada num julgamento que você criou para essas pessoas. E esse julgamento passou por fases. Porque hoje você olha para os resultados dessa pessoa e você tem um julgamento para ela. Mas esse julgamento tá meio que misturado, bateu lá no liquidificador com o julgamento da criança que você foi. E também tá misturado com o julgamento do ambiente de onde vocês estão. Lembra que eu falei no outro dia do foco triplo? Tá misturado com quando você olha para você, quando você olha para o outro e quando você olha para o ambiente que vocês viveram. E aí, quando você entra nesse julgamento,
olha só, meu pai não teve. Meu pai não teve sucesso. Você tá automaticamente julgando a tua raiz e você tá julgando o seu sucesso também. Porque se você é a média de pessoas que não têm sucesso, você pode até não perceber que você está se olhando assim. Mas a tua autoestima tá massacrada. E você nem teve chance de massacrar a sua autoestima. Ela ficou massacrada por um processo da vida. Só por você olhar para as pessoas com julgamento e achar que você não pode pedir ajuda delas. E achar que elas não são boas o suficiente, porque elas não sabem o que você está vivendo. Mas ninguém sabe o que eu estou vivendo. Ninguém nunca teve essa doença que eu estou tendo. Ninguém nunca viveu na situação que eu estou vivendo. Ninguém nunca viveu, mas cada um viveu a sua situação. E às vezes a gente consegue passar uma ideia para alguém falando o que a gente viveu e a pessoa faz os paralelos dela. Então, o que te coloca no estágio de achar que você é pequeno ou pequena é o julgamento que você tem para essas pessoas que estavam no teu entorno. Para a média dessas 5 pessoas. Você se tornou já a média dessas 5 pessoas, porque você conviveu com elas já. Então, isso já aconteceu, né? E aí, por que é importante você aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa questão do julgamento, para você entrar em sintonia com a sua vida? Porque se a gente não entende a realidade do estado onde a gente está agora, fica mais difícil a gente montar uma estratégia de caminho para onde eu quero ir. Eu quero entrar em sintonia com a minha vida, mas eu não consigo nem reconhecer a minha realidade. Eu não consigo nem saber onde que eu tô. Como é que eu vou comprar essa passagem? Para eu comprar uma passagem para ir para algum lugar, eu tenho que saber no mínimo 2 coisas: aonde eu tô e para onde eu vou. E se eu não consigo encarar a realidade de onde eu tô, não tem como. Depois eu me preocupo com como eu vou, se eu vou de avião, se eu vou de barco, se eu vou. Depois eu me preocupo com o veículo. Mas inicialmente eu preciso saber pelo menos aonde eu tô e saber que eu não tô curtindo esse lugar. Então, esse julgamento que você fez para sua raiz familiar, ele virou uma prisão para você. E uma saída muito boa que você tem para isso é uma ferramenta chamada ressignificação, que é exatamente o que tem em todos os pontos da jornada de você entrar em sintonia com a vida. A primeira coisa é você aprender o grande poder da ressignificação. Quando você aprende a atribuir novos significados para as histórias, muda uma coisa importante, que é a tua percepção da tua história passada. E é exatamente esse gancho que a gente precisa para você se colocar num estado energético de atuar para entrar na sua jornada. Então, para que você decida dar um primeiro passinho e falar, não, agora entendi, eu quero realmente entrar em sintonia com a minha vida. Para você dar o primeiro passo, você precisa resgatar uma percepção sua, de quem você é, né? E talvez você fale, não, isso não serve para mim, esse processo, não vai servir para mim. Por que esse pensamento vem? Porque você é a média, né? Você fala, se as pessoas da minha família, nenhuma delas entrou em sintonia com a vida delas, como que eu vou entrar? É um julgamento que nós temos. E se a gente não prestar atenção nessa percepção, alguns desses julgamentos ficam no automático. Porque é quase assim um desafio muito grande a gente estar num estado de presença para perceber tudo isso, de tudo, da comida, da forma como eu lido com dinheiro, da forma como eu lido com o meu relacionamento afetivo. É quase impossível você estar num estado de presença profunda para você falar, nossa, olha só, eu tô fazendo isso daqui igual a minha mãe, meu pai, minha professora da escola. Olha, eu tô repetindo, né? Isso é uma coisa que acontece. A outra coisa que acontece, depois que você percebe, é um outro tipo de julgamento, que é, que merda, eu estou repetindo o que a minha mãe faz. Como eu vejo muito também.
Que eu tô repetindo, eu não queria repetir. Eu falei pra minha vida inteira pra mim que eu não queria ser uma mãe igual a minha mãe, que eu não quero ser uma pessoa igual a ela. E olha só, esse julgamento é muito louco, porque parece que a gente é maluco, o ser humano. Esse julgamento, ele é assim, ó. Você voltou? Tamo aí. Então vamos lá. Esse julgamento, olha, você. Aqui seu pai, que é um menininho. Então, não quero ser igual a você. Olha, percebi que você foi uma pessoa que não alcançou resultados bons na sua vida inteira, tá? Não quero ser igual a você. Olha essa negação de realidade da vida. Olha essa negação de realidade. Você tem 50% de DNA dessa pessoa aqui. Alguma coisa vai ser parecida. Se eu entro em negação da realidade da vida, não quero ser igual a você, viu? O que é... Agora vem o erro que a gente mais comete. Que é muito legal isso. O que é que esse daqui, quando não quer ser igual a esse daqui, tende a fazer? Vou fazer tudo para não ser igual a esse daqui. E qual que é o objetivo, o drive dele? O que leva ele a realizar, a ser melhor? Não ser igual a esse daqui. Mas o que tá na cabeça dele? A referência é esse daqui. Então ele tende a ser igual a esse daqui. Porque ele não teve crescimento, o julgamento foi tão grande que ele não teve crescimento suficiente nem para definir um novo objetivo. Nem para falar, olha, entendo que na sua situação... Olha como muda quando a gente ressignifica. Entendo que o que você viveu e as situações que você viveu te levaram a tomar essas decisões que você tomou. E agora eu aceito essa realidade e eu posso criar uma realidade diferente para mim? Seria tudo bem para você? Porque daí eu incluo mais uma realidade na nossa família, na nossa convivência, no que a gente aprendeu. E aí você se desprende dessa coisa que você julga e vai para uma nova realidade. Não fica, eu não quero ser igual. Você cria novas coisas para você. Você está aqui como uma criança que não sabe nem o que quer, né? Eu uma vez estava conversando com meu sobrinho e a gente teve um papo e foi muito engraçado que ele me contou que estava conversando com um amigo dele e tem tudo a ver com isso aí. E aí o amigo dele tava com uma arrogância, falando várias coisas pra ele, o que ele tinha que fazer. E aí ele virou pro amigo e falou assim: você sabe, presta atenção nisso que eu vou falar, vou perguntar pra você, com relação ao seu pai e sua mãe. Você sabe por que o cabrito faz cocô de bolinha, formato de bolinha? E por que a vaca faz cocô em outro formato de sorvete de chocolate, como diz a minha outra sobrinha? Você sabe por que isso acontece? Ele perguntou pro amigo. E você sabe por que isso acontece? Aí o amigo dele falou, não. Ele falou, você não entende nem de merda. O que você vai querer entender da minha vida? É mais ou menos isso a nossa história com os nossos pais. A gente não entendia nem de cocô, entendeu? A gente não sabia nem limpar a nossa bunda. E eles já estavam fazendo isso. Eles já estavam ligados em percepções da vida. Quando você entra nesse julgamento aqui, isso automaticamente te leva para um fator que transforma as relações em relações que te levam para baixo. Tem muito de você criando relações que te levam para baixo. Tem muito de permissividade sua criando relações que te levam para baixo. Tem muito de você olhar para as coisas, perceber de um jeito que só você encarou, baseado no pequeno período de vida que você viu o seu pai existir, que é o seu, desde quando você se entendeu por gente. Tem muito disso no teu processo de se colocar para baixo. Então aí, qual é o primeiro sentimento que nasce de você se colocando para baixo? Não aceitando a realidade do teu DNA, não aceitando que você tem aquilo. Se o teu pai se comporta de um jeito que você discorda do jeito que ele se comporta, muito provavelmente você tem aquilo. Se você aceita essa realidade, acolhe e fala, pai, eu entendo. E entendo que isso era o seu momento de vida. Eu
Eu tô aqui numa outra realidade. Na sua época não tinha Instagram, agora tem. Na sua época não tinha live da crise, agora tem. Eu posso aprender uma coisa e fazer diferente. E tudo bem se a gente for pra esse novo momento, tudo bem. Você se libera, você sai do julgamento e se libera. Quando você mantém esse julgamento, uma das primeiras coisas que acontece na tua relação com outras pessoas, isso pode ser profissional, pode ser afetiva, é você se colocar numa hierarquia menor. Você se coloca pra baixo, você massacra a tua autoestima. Você já vai para as relações numa hierarquia menor, porque você se entende como alguém que tem um DNA torto ali. Você ainda não conseguiu sacar que não é isso, que aquilo é a realidade do seu pai e que o seu DNA é parecido com o dele, mas você está você tem o mesmo genótipo, digamos assim, né? Parecido, né? Metade ali. Mas o fenótipo, o ambiente, as coisas que te estimulam são diferentes. Então você, cara, legal, meu pai veio até aqui com isso que ele tinha na mão, mas eu posso fazer algo diferente. Então você se coloca pra baixo. Aí a segunda coisa que acontece é que você entra na questão do não pertencer. Porque se você é inferior, você não pertence aos grupos que você faz parte. Você se sente pequeno, acha que, nossa, não vou fazer, nossa, não vou poder fazer parte daqueles caras que eu admiro lá, porque você está se colocando para baixo. Aí quando você poderia fazer o movimento de falar, se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo, quem eu mais converso no WhatsApp, deixa eu fazer novas amizades aqui, deixa eu ir, né? Você não entende que você está num processo de aprendizado, que seu pai começou uma história, fez o que ele podia, e aí você falou, nossa, eu posso fazer diferente? Só que aqui eu sou bebezinho, eu sou passinho 1, número 1, então eu vou começar uma coisa diferente. Quando você não se coloca nesse estado de humildade, de perceber você nem vai buscar um grupo melhor que você. Você tende a buscar um grupo de pessoas que ou são parecidos com você ou onde você é o melhor, porque é mais confortável. Porque tá num grupo que tá performando, que tá diferente da gente, se torna um desconforto, porque você já tá naquela segunda fase, onde você tá se sentindo inferior naturalmente, né? Então esse poder de ressignificar a tua relação com os teus, né, progenitores, com teu pai, com a tua mãe, esse poder de falar, eu vou olhar para isso com outros olhos, te coloca numa atitude de entender que você pode, em várias situações da sua vida, estar num estágio iniciante. Não é porque você tem 30, 40, 50 anos que você não pode recomeçar, que você não pode não é recomeçar, que você não pode se perceber num estágio iniciante. Quase todos os dias eu me percebo no estágio iniciante, né? E ontem eu recebi uma mensagem e a pessoa falava assim, eu tô triste porque eu errei uma coisa que eu já sabia fazer. E, poxa, eu não deveria ter errado aquilo. Foi no trabalho e, sabe, aquilo vai ser exposto pros meus chefes. Eu tô me sentindo mal, eu tô me colocando pra baixo, olha só. Eu errei, não faço parte do grupo de pessoas que acertam, eu estou me inferiorizando. Né? E na nossa conversa, aí eu fiz algumas perguntas, né? Mas, assim, você tava fazendo a atividade que você faz sempre? Não, eu tava ensinando os meus colegas. Eu deveria ter olhado, porque eu faço essa coisa todos os dias. Então, eu deveria ter olhado aquilo. Porque quando eu tô fazendo, eu olho. Aí eu falei, bom, você não tá percebendo que você foi pra uma outra categoria. Aqui nessa categoria que você é iniciante, porque aqui, quando você tá agindo nessa coisa, executando essa tarefa, você é expert. Só que aqui, quando você passou a ensinar a pessoa, você não é professora, aqui você é iniciante. Então, não, você não tinha que ter olhado isso daqui, porque você não tava no papel de executar a tarefa, você estava no papel de observar quem tá executando a tarefa. E aí, você tem que se olhar com humildade, porque aqui você é iniciante. Acabou que entrou numa situação onde todas as pessoas são iniciantes. Não tem mais expert aqui. Tem alguém aprendendo com você e você com possibilidades de ensinar, porque você já viveu uma história. Né? Essa é aí ela olhou, né? Ela percebeu, é verdade, né? Então, deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Aqui eu sou iniciante. Eu vou me perdoar agora, porque se eu estivesse fazendo, jamais eu teria errado isso. Tanto é que errou em supervisão. Porque se estivesse fazendo, já estava tão na rotina que
em supervisão ela não percebeu que tinha que olhar, né? Não tava, porque isso era uma coisa rotineira. Então, a gente tem se percebendo no nosso lugar diante, é um treino na nossa família, é um treino para como a gente vai lidar nas relações lá fora, né? Então, esse sempre olhar, voltar, sempre olhar e voltar a se perceber. Ainda hoje, a minha mãe escreveu um texto lá no nosso grupo de gratidão, e eu olhei para o texto dela e falei, nossa, que eu não sabia que tinham esses desafios. Olha, e aqui eu já acho a minha mãe incrível em vários aspectos, mas ela estava se colocando como iniciante numa proposta de algo novo que ela está fazendo, e aí ela estava se colocando como iniciante falando, eu errei isso aqui, isso daqui eu corrigi, e isso daqui eu vou penar, mas assim, é isso, eu tenho que fazer isso aqui porque se fosse fácil, ela colocou essa frase, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E às vezes a gente não tem a humildade. Às vezes você já viveu algo, você, na sua profissão, por exemplo, a maioria de nós estávamos vivendo algum processo na nossa profissão quando a pandemia veio para nossa vida. E muitos de nós estavam em lugares confortáveis de já alcançar sucesso. Muitos de nós estavam assim, estavam mais ou menos tranquilos, não estavam buscando mais. Quando a pandemia veio, ela fez um convite para a gente se reinventar. E muitos de nós tiveram que voltar a fazer coisas que nunca tinham feito, como falar com os clientes, prospectar, fazer coisas que não... Cara, já passei dessa fase. E muitos de nós que não tiveram a humildade para refazer, porque agora a gente está começando de novo. Tem alguma coisa que mudou. Quando a gente não levou essa humildade, a gente paralisou, né? Então, são coisas que vêm na nossa cabeça e que nos deixam paralisados e que nos deixam para baixo, né? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo o que eu queria falar sobre essa questão das relações, pelo que eu anotei aqui. Tá. Tem um ponto aqui sobre essa questão de como a gente julga os nossos pais, que é bem importante também. Quando você está vivendo um problema, você fica em estado de alerta. É natural, né? Se tem alguém doente na família, você vai ficar em estado de alerta. Se tem a possibilidade de algum problema acontecer, é natural que você fique em estado de alerta, que você não descanse, não entre em sintonia com o fluxo da vida, né? E esse é um dos outros motivos pelo qual, né? Por que você usar esse recurso de ressignificar a tua história te ajuda a entrar em sintonia com a vida. Porque quando você entra nesses julgamentos com pai e mãe aqui, que eu tava falando, e tem um problema pra você aqui, porque essa pessoa que tá vivendo a vida dela, seu pai, sua mãe, né? Eles têm as culpas deles e tudo. Mas quando pra você tem um problema, você fica em estado de alerta. Os seus botõezinhos, os seus sirenezinhas vermelhas te colocam em estado de alerta para resolver isso daqui. E enquanto você não resolver isso daqui, você não vai para a próxima fase, que é entrar em sintonia com a sua vida. Esse estado de alerta, é uma percepção que eu quero te passar, que é esse estado de alerta constante que te deixa cansado e cansada e não vai resolver, não resolve. Porque cada pessoa se resolve. Porque só vai mesmo quando a gente entende que quer ir, né? De fato, você pode até comprar a passagem, mas você só vai para o outro lugar quando você, de fato, passa pelo processo de arrumar sua mala, pegar os transportes, entrar no avião. De fato, você só vai quando você quer. Porque só comprar a passagem não é garantia de viagem, né? Só desejar não é garantia. Então, o seu movimento de ressignificar essas histórias, ele é importante não é para a pessoa, não é para o seu pai, para sua mãe. Ele é importante para você, para que você possa descansar, né? Para que você comece a sintonizar com o que precisa ser sintonizado. Porque enquanto você está envolvido ou envolvida para resolver uma problemática,
você não vai pro seu caminho. E quantas vezes eu já fiz constelação. Aliás, ontem foi um dia, assim, é muito interessante. De pessoas que não conseguem entrar em sintonia com a própria vida, não conseguiam, né? Não estavam percebendo isso, porque estão alertas, né? E aí, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer sobre relações que te deixam para baixo. Quando você fica, quando no seu entorno tem pessoas que você julga que não são boas o suficiente, esse julgamento ele é totalmente inconsciente, tá? Você não pode confiar nelas. E aí você tá num barco com pessoas que você não pode confiar. Você tá alerta. Você tá gastando muito mais energia para manter aquilo tudo de pé, de todas as pessoas, do que para se manter de pé. Porque você precisaria de uma energia muito pequenininha para se manter de pé. E o máximo de energia que você ia colocar na sua vida seria para elevar os seus padrões, para vencer problemas maiores que você, para ir lá e superar. Você poderia colocar sua energia aí. Mas como você está em alerta, você coloca a sua energia pro grupo. E aí você não vai para sintonia com a sua vida. Ao passo que quando você entende que colocar a sua energia para vencer os seus padrões, para ir além na família, para falar: tudo bem, papai, tudo bem, mamãe, que vocês fizeram, olha, eu cresci, agora eu sou adulto e assim, foi o melhor que vocês podiam ter feito, algumas coisas eu acho que poderiam ter sido melhores, só que ao mesmo tempo, papai e mamãe, eu não tava aí onde vocês estavam, né, eu não tava vivendo, vocês também não tiveram esses acessos, hoje eu vejo que eu posso desenvolver isso em mim. Não é assim, eu vou desenvolver isso no meu filho. Eu vou desenvolver isso em mim primeiro. Porque se eu me vejo como alguém que não tem, desenvolver em mim primeiro. E aí, essa energia que eu coloco em mim me leva naturalmente a vencer os meus padrões. Se o meu padrão familiar era esse, eu venço esse padrão, não com arrogância, mas com o entendimento de quem pegou ali uma lição pra trabalhar. Família, vocês não trabalharam isso, eu vou trabalhar isso aqui. E aí, quando você vence esse padrão, é muito legal, porque ele para de existir. Já não é mais uma limitação da família. Porque você venceu, já não é mais uma limitação da família. Olha só a importância disso que eu tô falando. É importante isso. Porque você aprendeu uma coisa nova que era muito difícil para a família. Porque você aprendeu a superar um emagrecimento. Porque você aprendeu a superar um problema de ficar no rotativo do cartão. Porque você aprendeu a investir na bolsa. Porque aquilo deixa de ser um problema da família inteira. Porque agora quem quiser aprender tem acesso. Porque você foi lá e fez o download na pastinha da família dos arquivos necessários para qualquer pessoa desenvolver. E qualquer pessoa, tanto mais velho que você, quanto mais novo que veio depois de você, que sentar a bunda para falar, vou aprender isso aqui, vai aprender. Se você demorou 1 ano para aprender, essa pessoa vai aprender em 1 mês. Porque você já fez um download da coisa toda. Ela conseguiu perceber o que acontece com alguém que... Às vezes você nem precisa conversar. A criança mesmo já vai lá e ela já entende aquilo. Porque você fez a sua parte. Ressignificou corretamente o que tem que ser ressignificado. Conseguiu virar as costas, mas não é no sentido de abandono, é assim, ó. Meu pai tá aqui. Quando eu vou olhar pra minha vida, que é pra cá, eu me sinto carregando essas pessoas, não no meu colo, como se eu fosse maior que elas, mas assim, eu me sinto levando também essa experiência comigo. Porque essa experiência aqui que eu julgava antes, eu passo a ter um entendimento que foi um primeiro passo, que agora eu tô num outro momento da história, eu tô com outros acessos e aí eu vou. E assim, ressignificando esse julgamento, eu deixo de me colocar para baixo e eu paro de criar relações que me colocam para baixo, né? Porque eu, primeiro, saí do estado de alerta. Se eu tô no estado de alerta, se eu tenho que sustentar a equipe toda, todos os meus amigos, todas as 5 pessoas, para manter numa certa média, em algum momento eu vou cansar, porque eu não sou super-herói, né? E aí você começa eu sou bom nisso aqui, e meu colega é bom naquilo ali. E aí você vai indo para os próximos passos, né? E para de se colocar para baixo. E para de permitir relações que te colocam para baixo também. Como que a gente pode reconhecer
essas relações, né, que te levam para baixo. Como que você pode reconhecer? Eu anotei aqui 3 pontos importantes pra gente ficar com a percepção ativa, né, com o estado de presença para isso. Quando você não consegue, quando você está numa relação, seja de qualquer nível, tá? Familiar, com amigo, que você não consegue perceber o benefício mútuo daquilo. Perde o sentido para você o que você está fazendo ali. Às vezes acontece em situações assim pequenas. Você está aprendendo uma coisa. Eu tenho uma amiga, ela tá aqui nessa live, que a gente tava conversando um pouquinho antes dessa live. E aí a gente fala sobre receitas, receitas veganas e vegetarianas, porque a gente tá aprendendo isso. E a gente fala sobre como ser melhor, como elevar os nossos padrões, né, dona Mai? E eventualmente a gente vai falando de algumas angústias nossas. E por que eu tô falando isso? Ah, tá. Porque se eu começo, por exemplo, se ela vê uma receita, ela manda a receita pra mim, e eu, sei lá, não falo nada. Ou então aí ela vai mandar outra receita, porque ela é minha amiga. Ela vai em outro momento falar, olha o que eu tô fazendo, fiz esse prato. E eu não falo nada. Em algum momento ela vai achar que não tem benefício, que o que ela tá fazendo não trouxe benefício pra mim. Ela vai parar de fazer aquilo. Porque aí pode vir um monte de coisa que pode ser do passado dela e falar, ah, não, tô atrapalhando, tô conversando demais, tal, tô fazendo coisas, a pessoa tá fazendo outra coisa. Entende? Começa a vir. Mas se ela manda uma receita pra mim, eu falo, nossa, que legal, faço. E mando a foto pra ela, fiz essa receita. Isso daí é uma troca, né? Ela começa a ver o que ela encara nesse momento. Se eu mando uma foto da receita que eu fiz, o que ela encara? O que eu fiz pra ela, deu benefício pra vida dela, me sinto bem. Então, ela começa a encarar benefício. Então, isso é uma relação que, pra esse intuito, nos leva pra cima. E eu me sinto bem, em gratidão por, né, falando, eu faço isso porque foi você que me ajudou. Então, as duas pessoas têm que estar um pouco conscientes nas relações. Se você está numa relação afetiva, que alguém faz algo por você, mas você não mostra pra pessoa que o que ela faz trouxe benefícios pra sua vida, a pessoa fica perdida no processo. Ela não vê benefício. E ela tende a se colocar pra baixo. E em algum momento você também pode se colocar pra baixo por isso, né? Então, esse é um ponto aí que pra você prestar atenção nessa questão do benefício. O outro ponto é quando você não tem percepção do progresso. As relações que te colocam pra baixo, elas podem te colocar pra baixo porque você tá sem percepção do progresso que você tem com aquela relação. E aí, eu posso, mesmo posso exemplificar, mesmo com essa minha amiga, sei lá, se a gente vê que o que a gente tá tratando ali não tá sendo, né, se eu não vejo que semana que vem eu tô melhor do que a semana passada, eu não tendo a ver progresso nessa interação aqui. E eu nem sei, eu não consigo, assim, no dia a dia você não consegue nem perceber, você não para pra falar se essa relação tá me trazendo progresso ou não. Não é essa a ideia que eu quero trazer aqui. O que eu quero trazer é uma ideia anterior aqui, ó. Que se você intuitivamente não percebe progresso, você tende a se colocar pra baixo na relação. Se a pessoa não volta pra você um feedback, você tende a se colocar pra baixo, porque você não se sente participativo naquela relação, porque as coisas que você inclui naquela relação, você não percebe progresso. Então é bom você ficar alerta pra perceber, será que eu tô melhorando? O que eu tô melhorando nessa relação? Isso vai te colocar em outro estado de percepção e você sai dessa situação de estar pra baixo, né? E o terceiro ponto tem a ver com o equilíbrio das trocas, que é quando a tua percepção de troca fica alterada, que é, por exemplo, no caso meu e da Mai, se ela começasse a me mandar um monte de receita e eu não correspondesse, a nossa relação de troca ia ficar alterada, eu ia começar a achar que tô recebendo muito. Enfim, a gente ia acabar. Tô tentando trazer pra um negócio bem dia a dia, assim, pra gente poder entender, mas isso acontece em relações afetivas, isso acontece em relações de trabalho. Se você se doa muito pra uma relação, a sua percepção de troca fica alterada, você vai tender a querer sair daquela relação, né? E, cara, uma coisa legal pra você perceber as pessoas falam que interessa pra elas, e você também. Só que tem uma pessoa no seu hall de amigos que ela não vai querer falar de receita, mas ela gosta de falar dos boys, ela gosta de falar de outra coisa. E é legal também.
Só que com essa pessoa você tem uma relação de troca para isso. E com essa outra pessoa, você fala mais de receita. E com a outra pessoa, você vai falar mais de, sei lá, de negócio. E com outra, você vai reclamar do seu relacionamento. O que eu quero te trazer aqui é só uma visão de entender se você está progredindo ou não nas suas relações. Porque se você está progredindo, mesmo que seja num assunto que você está curtindo no momento, ou no que você está aprendendo, você não vai se sentir para baixo. Se você não está progredindo, você vai se sentir para baixo. Você vai começar a achar que algumas coisas não fazem muito sentido para você. E isso vai ficar e você não vai entender nada. E vai ficar só um sentimento de estou para baixo hoje, não estou entendendo qual é a coisa. E o meu papel aqui é te trazer clareza para você falar, olha, vou entrar nesse processo, vou entrar nessa jornada de progredir aqui, vou recategorizar as minhas relações e vou começar a fazer o que precisa ser feito. E aí você vai pro eu que lute lá, né, que a minha mãe falou no outro dia que eu falei isso aqui. E você começa a se entender. E ao se entender, você entende o outro, né? Então, esse era o recado que eu queria te dar aqui hoje. Eu espero que você tenha essa percepção e consiga se perceber como aprendiz também, né? Como alguém que pode se liberar para entrar numa jornada de estar em sintonia com a sua vida. E hoje eu tenho um pedido para fazer para você. Eu dediquei uma parte da minha vida para entender muito sobre serenidade, né? Eu falei isso em outro momento também. E muitas pessoas pedem para eu ensinar isso para elas. E eu, assim, comecei a entender como eu poderia fazer isso, como eu poderia... Como seria, né? Como que eu posso fazer isso? Eu tenho um programa online, em Sintonia com a Vida, e aí eu sentei, tenho pensado numa reformulação de como melhorar esse projeto, de como trazer outras nuances da vida da pessoa, o que tem lá é incrível, e eu quero melhorar a nossa interação, melhorar o entendimento, né? E aí eu criei algumas perguntas que eu quero pedir a sua ajuda para responder essas perguntas. E eu quero te pedir com muita honestidade, eu quero que você faça isso. Se isso fizer sentido para você. Se você puder ser honesto com você mesmo e honesta com você mesmo, antes de ser honesto e honesta comigo. Né? Se fizer sentido, eu deixei um link lá na minha bio, aqui do Instagram, e eu preciso muito dessa ajuda, porque é uma forma de eu entender como que eu posso melhorar esses conteúdos gratuitos que tem aqui, e também como que eu posso melhorar a interação com os alunos, independentemente de você ser meu aluno ou não. A gente tem um relacionamento aqui que a gente tá todos os dias, e eu quero te pedir essa ajuda. Se fizer sentido para você, vai lá no link da minha bio e preenche essa pesquisa para mim, ela é bem rápida. E vai me ajudar a entender o que você está buscando, porque olha só, eu tô meio que falando sozinha aqui, a gente não tem muita chance de conversar. E quando você fala pra mim o que você tá buscando, eu fico super empolgada para estudar isso e para trazer aqui para você e também para colocar lá no programa online em Sintonia com a Vida. Então é esse o meu pedido de ajuda. Se você perceber que faz sentido para você me ajudar nessa questão, eu vou ser eternamente grata. Eu vou ter uma percepção muito grande de progresso da minha relação com você. Isso vai me deixar muito animada, porque eu vou falar, nossa, estamos progredindo aqui juntos. E eu vou poder devolver isso pra você em conteúdos que fazem sentido pra você também. E aí você vai perceber a sua relação de progresso comigo e a gente vai seguindo abraçados nessa jornada, tá bom? Então é isso. Gratidão por esse dia. A gente se vê no próximo Desafio Sistêmico. Amanhã eu tô aqui.